Epílogo. 8.352 versículos da Bíblia se referem a profecias e existem 1.817 profecias na Bíblia. As profecias sobre a segunda vinda de Cristo encontradas na Bíblia são em maior número que aquelas relacionadas à primeira vinda do Messias, as quais todas se cumpriram em Jesus Cristo no Novo Testamento ou Nova Aliança. Muitas são as profecias sobre a segunda vinda de Cristo que se cumpriram ao longo dos últimos dias, período entre a primeira e segunda vindas de Jesus, e outras continuam a se cumprir nos dias atuais, apontando para a iminência da volta de Jesus Cristo, não mais como Cordeiro, que diante dos seus tosqueadores não abriu a sua boca, mas como Senhor dos Senhores, em glória, para julgar os que habitam na terra e buscar os seus, os que o Pai lhe deu desde antes da fundação do mundo, pois sendo onisciente, onipresente e onipotente, sempre esteve antes do tempo, por ele criado como tudo mais, durante o tempo, em todos os tempos, ao mesmo tempo, eternamente. Portanto, nada escapa ao seu olhar e, todavia, seu prévio conhecimento não condiciona, todavia, o comportamento dos seres humanos, porque tudo ocorre diante dos seus olhos. Lemos em Romanos capítulo 1, versículo 20, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Conforme a tradição judaica, a porta dourada, ou porta oriental, ou porta da misericórdia, localizada na muralha oriental da cidade, é a mais antiga e permanece fechada até hoje, e somente será aberta quando o Messias, na sua volta, entrará em Jerusalém por ela. Essa porta foi fechada pelo sultão Sulimão, chamado o Magnífico, que fechou-a no século XVI para impedir a entrada de Jesus. Eis algumas profecias sobre a segunda vinda de Jesus, cumpridas, outras em cumprimento, e outras que já foram todas elas cumpridas, mas citamos aqui algumas relativas à sua primeira vinda. Guerras e rumores de guerras, terremotos e calamidades naturais em frequência e intensidade crescentes, apostasia e enfraquecimento da fé, expansão da pregação do Evangelho e aumento da iniquidade. Sinais do céu. A traição de Jesus por Judas Iscariotes, a crucificação do unigênito Filho de Deus, o qual veio em carne e foi concebido em Maria por ação do Espírito Santo, sendo, portanto, 100% homem, sem qualquer mancha de pecado, como o pecado original que todos os seres humanos herdaram, inclusive Maria, serva do Senhor, a qual foi agraciada com a maior bênção jamais concedida a um ser humano, a de ser mãe do unigênito Filho de Deus. Assim, Jesus, sendo 100% homem, jamais deixou de ser Deus. O retorno do povo judeu para Israel em 14 de maio de 1948
em cumprimento à profecia de Ezequiel 36, 24, e vos tomarei dentre os gentios, e vos congregarei de todas as terras, e vos trarei para a vossa terra, Israel. Porque Deus havia dispersado os judeus pelo mundo no ano 70, após a destruição de Jerusalém. Em Levítico, capítulo 26, versículo 33, está escrito: espalhar-vos-ei entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós, e a vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. O retorno dos judeus à sua terra, conforme disse o Senhor, é um sinal da próxima vinda do Messias, e aumenta a cada ano esse retorno. A maior diáspora ou dispersão dos judeus foi aquela que ocorreu após a destruição de Jerusalém e do segundo templo reformado por Herodes no ano 70, pelo exército romano, sob o comando do general Tito, filho do imperador Vespasiano, quem iniciou a construção do Coliseu em Roma, concluída por Tito, o palco do sacrifício de incontáveis cristãos, por não negarem a fé no seu único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Essa perseguição tem se estendido ao longo dos séculos, mas na época do sacrifício dos cristãos no Coliseu, salientava-se a crueldade de Nero e depois de Domiciano, considerado Nero redivivo. Outra profecia foi a crucificação de Cristo, quando se fez maldição ao assumir nosso lugar no madeiro, pois não havendo um justo sequer neste mundo, o Pai enviou seu Filho unigênito, que veio em carne, para com seu incomparável sacrifício pagar o débito de todo ser humano, do primeiro ao último gerado neste mundo, cumprindo a exigência da lei de Deus, que estabelece a pena de morte para o pecador não lavado pelo sangue de Cristo. Somente o sangue imaculado do único justo poderia resolver o débito humano frente à lei de Deus. Portanto, sem Cristo, todos estaríamos condenados à eterna punição em nosso corpo e alma no inferno, porque ao Deus eterno ofendemos sem nenhuma condição por nós mesmos de pagar nosso débito diante da justiça divina. Jesus se fez maldição em nosso lugar, pois está escrito em Deuteronômio, capítulo 21, versículo 23. O seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim, não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Em Gálatas, capítulo 3, versículo 13, lemos: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. O nascimento de Jesus foi profetizado em Isaías, capítulo 7, versículo 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará seu nome Emanuel, que significa Deus conosco. Miqueias, no capítulo 5, versículos 2 a 4, escreveu: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, os entregará até ao tempo em que a quem está de parto tiver dado à luz. Então, o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel, e ele permanecerá
e apacentará o povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor, seu Deus. E eles permanecerão, porque agora será engrandecido até aos fins da terra. Em Zacarias capítulo 11, versículos 12 a 13, temos outra profecia cumprida em Jesus. Porque eu lhes disse, se parece bem aos vossos olhos, dai-me o meu salário, e se não, deixai-o. E pesaram o meu salário, 30 moedas de prata. Versículo 13. O Senhor, pois, disse-me, arroja isso ao oleiro, esse belo preço em que fui avaliado por eles. E tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Jesus profetizou a pregação do Evangelho em todo o mundo, vindo depois o fim. Mateus capítulo 24, versículo 14. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Também o Messias profetizou sobre terremotos e desastres naturais, e fomes e pestes. Em Mateus capítulo 24, versículo 7, lemos: Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, terremotos em vários lugares. Profetizou também Jesus Cristo sobre os falsos profetas em Mateus capítulo 24, versículo 11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Cumpre-se também atualmente perversão da moralidade, aumento do pecado e esfriamento do amor, registrado em Mateus 24, versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Vemos por todos os lados aumento da violência, os homens se matando uns aos outros e a paz ausente, a não ser nos corações dos verdadeiros cristãos. Presenciamos grandes fomes do mundo e aumento desenfreado da inflação, como caminhar para o cumprimento do que está profetizado em Apocalipse capítulo 6, versículos 5 e 6. Já presenciamos o aumento exponencial dos grandes terremotos, erupções vulcânicas, tsunamis, enchentes, as mais diversas calamidades em frequência e intensidade crescente. A perseguição aos cristãos se acentua por todo o mundo. A apostasia e o engano se avolumam com o passar dos dias. É constante o aumento do número de falsos cristos. Estes são fatos que apontam para o término da história deste vale de provações. Após esses fatos preditos por Jesus, iniciar-se-á uma eternidade de paz para as ovelhas do bom pastor e de sofrimento para os amantes das trevas. Ao meu Deus e Pai, por Cristo Jesus, toda a honra, toda a glória, de eternidade em eternidade. Amém.